criação de Adão e Eva marcou o início da humanidade, e com isso a primeira família. Deus, após moldar Adão do pó da terra, deu-lhe vida com seu sopro divino, e de sua costela fez Eva, a primeira mulher. Juntos, eles deram origem aos filhos conhecidos: Caim, Abel e posteriormente Sete. Porém, há lacunas misteriosas na narrativa. Afinal, quem foi a esposa de Caim? E por que não se fala das filhas de Adão e Eva? Essas são perguntas que ecoam pelas sombras da terra de Nod, onde a história se desenrola. Após a terrível tragédia que manchou a primeira família, Caim, enraivecido pela rejeição de sua oferta e consumido pelo ciúme, matou seu irmão Abel. Expulso da presença divina, Caim vagou como errante até a terra de Nod, onde o texto bíblico faz uma menção surpreendente. Caim conheceu sua mulher. Mas quem era essa mulher? A Bíblia não a nomeia, deixando esse mistério flutuar nas entrelinhas da história. Para muitos, esse detalhe desperta dúvidas e incertezas. Se Adão e Eva foram os primeiros homens, de onde veio a esposa de Caim? Nas tradições antigas, há quem diga que antes de Eva, Deus teria criado Lilith, uma mulher feita do mesmo pó de Adão, mas que se rebelou, recusando-se a submeter-se a ele. Banida e esquecida, Lilith teria vagado pelo mundo, talvez habitando nas sombras de Nod. Outros sugerem que Caim teria se casado com uma de suas irmãs, uma filha não mencionada de Adão e Eva, oculta nas profundezas da narrativa. Essas filhas esquecidas seriam as responsáveis por continuar a linhagem humana, escondidas à vista, mas essenciais para o futuro da humanidade. As escrituras mencionam que Adão teve outros filhos e filhas, mas por que essas filhas foram apagadas do relato principal? Teriam elas desempenhado um papel vital na construção da civilização, talvez até fundando grandes cidades ao lado de seus irmãos? Em muitas tradições apócrifas, essas mulheres eram vistas como portadoras de sabedoria proibida, detentoras de segredos antigos que poderiam ameaçar o equilíbrio do poder entre os homens. E então surge a cidade que Caim construiu em nome de seu filho Enoque. Nod, a terra dos exilados, era habitada por sombras e segredos. Ali, os descendentes de Caim prosperaram, mas a questão persiste. Quem foi a mulher que o acompanhou em seu exílio? Teria sido uma filha esquecida de Adão e Eva, ou um ser de origem ainda mais misteriosa, anterior à criação? Essas perguntas continuam sem resposta clara, mas apontam para a ideia de que a história da humanidade é mais complexa do que parece. Assim como Caim, cada ser humano carrega dentro de si as marcas de escolhas e destinos traçados por seus ancestrais. As filhas de Adão, esquecidas pela história, talvez representem não apenas a multiplicação da humanidade, mas também os mistérios profundos que se escondem sob as camadas da existência. A lição que emerge desse enigma é clara. Nem sempre o que é visível é o mais importante. Muitas vezes, as histórias ocultas e os personagens esquecidos moldam silenciosamente o curso da história. Aqueles que, como as filhas de Adão, são relegados às sombras, carregam dentro de si o poder de influenciar o destino da humanidade. Por isso, a sabedoria nos ensina que devemos olhar além das aparências e nunca subestimar o valor do que está escondido. Afinal, as sombras muitas vezes abrigam a verdade que molda o futuro. Nos recantos mais sombrios da história humana, entre as páginas menos exploradas da narrativa bíblica, repousam mistérios que desafiam a compreensão das origens da humanidade. O relato de Gênesis concentra-se na queda de Adão e Eva, na rivalidade trágica entre Caim e Abel e na continuidade da linhagem através de Sete. Contudo, uma pergunta inquietante permanece sem resposta clara. Quem foi a esposa de Caim? E quem são as filhas esquecidas de Adão e Eva? Após o assassinato de Abel, Caim foi amaldiçoado por Deus e exilado na terra de Nod. Gênesis relata que Caim se estabeleceu ali, casou-se e gerou descendência. Mas de onde veio essa esposa? Quem era ela? Entre os textos apócrifos, como o Livro dos Jubileus, surge o nome de Awan, também conhecida como Quelima, a misteriosa esposa de Caim. Seu nome, embora ausente da Bíblia canônica, carrega significados sômbrios relacionados ao vício e ao poder. Seria ela uma irmã de Caim, filha esquecida de Adão e Eva, ou talvez uma figura mais enigmática, vinda de uma linhagem perdida da humanidade? Enquanto Caim errava pela terra de Nod, onde as sombras se alongavam ao pôr do sol, outros descendentes de Adão cresciam no Éden devastado. Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, também encontrou sua companheira entre essas filhas esquecidas.
O mesmo livro dos Jubileus menciona Azura, irmã de Sete e esposa fiel. Ela, assim como Awan, foi uma das filhas marginalizadas pelas tradições, suas histórias sendo contadas apenas em sussurros pelas gerações. Essas filhas, ausentes dos grandes relatos, desempenharam papéis essenciais na propagação da humanidade. O mistério que cerca seus nomes e destinos revela não apenas a falta de registro, mas também uma escolha deliberada de focar as narrativas em questões mais elevadas e simbólicas. A presença dessas figuras nos lembra que, para além dos grandes heróis e vilões da história, existiram pessoas comuns, esquecidas, cujas vidas foram igualmente essenciais para o progresso da humanidade. A cidade de Enoque, fundada por Caim, tornou-se um símbolo da luta pela sobrevivência, mesmo após cometer um ato tão terrível. E é ali, nas ruínas dessa cidade, que o mistério de Awan permanece. Seria ela apenas um nome, ou sua história nos revela algo mais profundo sobre a complexidade da condição humana? Caim, o filho amaldiçoado, pode ter encontrado redenção através de sua linhagem, ou sua descendência continuou a carregar o peso de sua culpa? Da mesma forma, Azura, com sua pureza associada ao céu, contribuiu para a continuidade da linhagem justa, a partir de Sete. Suas escolhas e seu legado ajudaram a formar a base para os patriarcas que viriam a guiar a humanidade de volta à fé e à justiça. A dualidade das linhagens de Caim e Sete simboliza uma eterna luta entre luz e escuridão, entre a transgressão e a redenção. Em meio ao exílio de Nod e a nova vida em meio ao caos, surge uma lição final. As escolhas que fazemos moldam não apenas nosso destino, mas o de nossas gerações futuras. Assim, aprendemos que a história da humanidade, cheia de nuances e esquecimentos, reflete a profundidade de nossos próprios corações. Cada um de nós carrega o potencial para o bem ou o mal, e as sombras de nosso passado podem tanto nos assombrar quanto nos ensinar. No fim, a história de Caim, Awan, Sete e Azura nos lembra que, mesmo nas sombras mais densas, há sempre uma escolha a ser feita. O passado pode influenciar, mas o futuro pertence àqueles que escolhem a luz. O poder de nossas decisões ultrapassa gerações, e enquanto buscamos o entendimento dos mistérios que nos cercam, devemos lembrar que a verdadeira sabedoria reside em aceitar o que não podemos compreender totalmente e em viver de acordo com aquilo que sabemos ser certo. Os segredos do passado são profundos, mas o caminho da justiça é claro. Se você gostou, deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Para continuar assistindo, clique no vídeo recomendado aqui na tela e para maratonar, assista a playlist completa. Nos vemos no próximo vídeo.